essa apresentação com o Caio, que é meu coorientador, o Cadu, que é meu coorientador, e com o Lucas, quem me ajudou bastante aqui na organização da base de dados também. Basicamente, quando eu falo que a gente tem que unir esses dois elementos, porque muitas vezes, principalmente a partir da década de 90, com a crise do debate sobre desenvolvimento, tal, que a gente parou de discutir desenvolvimento e passou a focar em agendas de estabilização de curto prazo, etc., a crise nessa agenda do desenvolvimento também é uma crise para a própria agenda do desenvolvimento sustentável, que nada mais é do que desenvolvimento econômico com sustentabilidade, né? Enfim. E aí, quando eu falo que a gente tem que unir novamente esses elementos, né, unir essas margens do rio, a gente tem um elemento central para fazer isso, que é o processo de mudança estrutural, né? A mudança estrutural é um elemento de profunda importância para explicar o desenvolvimento econômico, porque ele edifica o processo de crescimento de longo prazo, né? Mas ele é também fundamental para explicar a sustentabilidade. Por quê? Porque todas as formas assumidas pelo processo de mudança estrutural, como, por exemplo, mudança na composição setorial do produto, mudança na composição setorial da demanda final, mudança no padrão de comércio, tecnologia, por aí vai, todas essas formas assumidas pelo processo de mudança estrutural ensejam uma série de modificações nos níveis de utilização de recursos naturais, energia, emissão, bem como nas intensidades, né, do PIB em relação ao uso de recursos naturais, energia e emissão também, né. Esse debate sobre mudança estrutural ele ficou um pouco adormecido, né, e aí foi despertado novamente em meados da década de 2000, muito centrado, perdão, muito centrado em duas discussões, né, a discussão sobre desindustrialização prematura e a discussão da reprimarização da pauta de exportação. Enfim, um dos artigos seminais, né, sobre esses processos é o artigo do Gabriel Palma, em que ele afirmava que a liberalização comercial e financeira acabou alterando os preços relativos em detrimento à produção industrial, em detrimento aos setores industriais, o que acabou gerando, né, um processo de mudança estrutural das manufaturas induzidas por políticas ao longo de todo o processo de substituição de importações levado a efeito por décadas, né, na direção de produtos nos quais o país já tinha vantagens comparativas, né? Enfim, tem uma série de outros artigos aqui que eu cito ao longo do trabalho, mas que eu não vou desmembrar, né? Enfim, que abraçam em parte ou em todo a tese do Palma, ou então se afastam em determinados pontos, né? O que eu gostaria, na verdade, de falar também que esse tema da desindustrialização, da reprimarização, não é um tema isento de controvérsias. A gente tem dois trabalhos aqui do IE que dão contribuições importantes, tanto para falar da temporalidade desse processo, quanto da intensidade, principalmente quando você coloca o efeito de preços relativos. Aliás, a Patiene, que é a Passoni de 2019, está aqui presente com a gente na sala. Enfim, mas, apesar de toda essa contradição em relação a se há desindustrialização ou não, quando que ela começa, qual é a intensidade dela, a gente vê como um processo de longa data a deterioração de diversos indicadores ambientais. Aqui eu estou trazendo dois, né? O primeiro deles é a intensidade do PIB em recursos naturais. A gente vê que existe uma tendência crescente desde o final da década de 80. Na realidade, quando a gente vai para a fonte dos dados, essa tendência se apresenta desde o início da década de 80, né? E aqui do lado eu estou apresentando uma balança material de comércio, né? A gente vê que as nossas exportações estão crescentemente requisitando mais e mais recursos naturais para serem produzidas, ao passo que as nossas importações também crescem, né? A intensidade de recursos naturais no período, mas não em mesma proporção, né? Então a gente tem um saldo da balança comercial material aqui explodindo, principalmente a partir da década de 2000, né? Enfim, o objetivo desse trabalho aqui, basicamente, é apresentar uma abordagem estrutural das emissões brasileiras, né, tentando mostrar como as nossas emissões de gás de efeito estufa se relacionam com a nossa estrutura produtiva, né? A gente está aqui orientado por 4 perguntas de pesquisa fundamentais. Primeiro é como as emissões brasileiras se dividem setorialmente entre os componentes da demanda final, quais são os setores com maior capacidade de induzir emissão upstream, né?
as mudanças estruturais na economia brasileira implicam em sua descarbonização ou especialização em setores intensivos? Também essa é uma questão importante, não só para esse trabalho, mas para a minha tese. E, por fim, a gente tem uma quarta pergunta aqui, que não responderemos hoje, mas que é um próximo passo dessa pesquisa, que quais são os elementos explicativos da mudança no nível de emissão no período 2000-2018, né? E aqui a gente vai fazer o uso de uma decomposição estrutural também. A metodologia, basicamente, a gente constrói uma série de contas satélites para as emissões brasileiras, integra a série de matrizes de insumo-produto construídas pela Patiene para o período 2000-2018, né? Estamos trabalhando aqui com 91 produtos e 42 setores, e a gente faz essa integração a partir de uma matriz de correspondência, em que a gente identifica quais produtos têm relação com determinada categoria de emissão do SEG, né? O SEG é o Sistema de Estimação de Emissões Nacionais, né? E aí a gente, na verdade, aloca aqui 1 para os produtos que têm relação com categorias de emissão específicas e 0 para os produtos que não têm. Depois, como a gente vai trabalhar no nível de atividade, a gente passa uma market share e pondera essa market share de acordo com o peso desses setores no valor bruto da produção. Enfim, 2 comentários ainda em relação à metodologia. Primeiro, que a gente vai trabalhar aqui com grupamentos de setores, né, 6 no total: agropecuária, indústria produtora de commodities industriais, indústria produtora de commodities agrícolas, indústria tradicional, indústria inovativa e serviços. A gente botou tudo num pacote só. E o segundo comentário aqui é que a gente vai apresentar também, por razões metodológicas, 2 cenários, né? Um cenário com emissões por desmatamento e um cenário sem emissões por desmatamento. Essa escolha se justifica pelo fato de que o desmatamento é um pouco complexo da gente integrar as matrizes de insumo-produto, porque as emissões por desmatamento não têm necessariamente relação direta e estável com o valor bruto da produção da agricultura, tá? A gente pode discutir isso mais tarde, mas eu não quero perder muito tempo. Então, eu já vou aqui para os resultados. O primeiro resultado aqui, ele está sem desmatamento. Eu estou apresentando para vocês aqui a distribuição setorial das emissões brasileiras. Como a gente pode ver, as emissões pela agropecuária, elas são majoritárias, né? A gente tem uma tendência crescente ao longo de todo o período para as emissões da agropecuária, explicada muito em função pelo aumento do rebanho, né, que acaba gerando um aumento nas emissões de fermentação entérica, mas também no aumento das emissões por processos agrícolas. Enfim, a gente vê também os serviços aumentando bastante, né, e aqui a gente tem 2 segmentos desse setor de serviços que estão puxando essas emissões, que é a geração de eletricidade e gás. Aqui a gente pode, na verdade, fazer uma relação também com o acionamento das térmicas, né, já no início da década passada, e transporte e armazenamento por correio. E acho que, assim, embora o gráfico aqui não permita, por conta da escala ser muito diferente, né, todos os grupamentos setoriais aqui estão aumentando suas emissões. Isso é importante a gente falar. Agora, quando a gente olha para a figura com desmatamento, né, a gente tem uma trajetória muito diferente, principalmente para a agropecuária, né, porque, primeiro, o desmatamento é muito preponderante para as emissões nacionais e 99,8% das emissões por desmatamento são alocadas para o setor agropecuário, de acordo com a base de dados que a gente utilizou, né? Enfim, falando aqui um pouquinho da participação relativa desse grupamento de setores, a gente tem num cenário sem desmatamento, sem emissão por desmatamento, né, que a agricultura responde por aproximadamente 50% a 52%, em média, aqui no período, né? E quando a gente soma as emissões do grupo de indústria produtora de commodities industriais, esse valor vai a 70 e poucos por cento, né? 70% mais ou menos, em média. E aqui é interessante falar também, né, que o setor agropecuário emite, em média, 146 vezes mais do que a indústria inovativa, né? E esses setores, eles têm ordens de grandeza do PIB razoavelmente semelhantes, né? Não estou falando que são iguais, mas nada justificaria essa emissão muito maior do setor agropecuário. Enfim, há um crescimento importante também no setor de serviços, né, como a gente pode ver aqui. Enfim, a gente pode relacionar o próprio crescimento econômico, formalização da mão de obra e por aí vai, né?
E aqui a gente tem o cenário também com emissão por mudança no uso da terra, ou seja, com emissão por desmatamento. A figura muda um pouco, né, mas a agropecuária continua sendo o principal setor emissor, só que agora com 75%, né? Quando a gente coloca a indústria produtora de commodities industriais, esse valor vai a 80%, 85% em alguns anos, né? E a emissão da agropecuária passa a ser 423 vezes maior do que a indústria inovativa. E aqui acho que a gente já tem uma certa noção, né, da excrescência que é o nosso padrão de emissão, principalmente quando a gente compara o cenário global, né? Essa daqui é a estrutura de emissões globais para 2016, né? Em que a gente tinha, por exemplo, agricultura e mudança no uso da terra respondendo por 18%. No caso do Brasil, a gente responde, seja por conta da nossa estrutura, pela institucionalidade da questão agrária brasileira, por 80%, né? Enfim. E a gente vê que majoritariamente, né, no mundo a gente tem a energia respondendo pela maior parte das emissões, seja para uso na indústria, né, ou para transporte, ou então para uso em residência e estabelecimentos comerciais também. Enfim, quando a gente olha para as intensidades, né, em média, para cada valor bruto da produção do setor agropecuário, essa atividade emite 26 vezes mais do que o setor produtor de commodities industriais, 77 vezes mais do que o setor produtor de commodities agrícolas, 141 vezes mais do que o setor da indústria tradicional, né, e 748 vezes mais do que a indústria inovativa, e 74 vezes mais do que o setor de serviços, né? E aqui tem um dado importante também, né? Eu vou chamar a atenção aqui para o cenário sem desmatamento, tá? Sem mudança no uso da terra. Vamos olhar a partir de 2008, né? A partir de 2008 a gente tem todos os setores aqui, todos os grupamentos industriais piorando, com exceção da indústria tradicional. A gente tem uma melhora também no setor agropecuário, em função de uma intensificação de fato da atividade no período, né? Então a gente tem uma pequena melhora, mas todos os setores industriais, com exceção, novamente, da indústria tradicional, pioram, inclusive a indústria inovativa. Isso é um contrassenso em relação ao que deveria estar acontecendo em um processo de descarbonização da nossa economia, né? E mais do que isso também, o nosso setor de serviços também, que em tese seria um setor capaz de puxar a desmaterialização, ele também está se carbonizando. Aqui a gente tem o comportamento dessas intensidades de emissão, né? Como a gente vê, a escala do gráfico é terrível, porque a agropecuária é muito mais emissora do que as demais atividades, então quando a gente tira a agropecuária, esse é o comportamento, basicamente, dos nossos grupos de setores em termos de intensidade por valor bruto da produção. Aqui eu construí, né, um indicador de concentração de emissões, né? São as três atividades mais emissoras, né, sem mudança no uso da terra, aqui sem emissão por desmatamento, elas respondem em média por 78% das nossas emissões, né? São elas: agropecuária, produção de eletricidade e gás e transporte e armazenamento, né? Então, assim, a gente está falando de 78% das emissões concentradas em três atividades econômicas. Mais do que concentrado, nosso padrão de emissão ele é relativamente rígido em termos estruturais, porque, embora a trajetória aqui seja um pouco cíclica, né, o que separa o pico dessa trajetória aqui, né, dessa tendência, perdão, e o vale, né, em termos de intensidade, perdão, de participação, desculpa, né, dessas três atividades nas emissões totais, é 1,5 ponto percentual. Então, não existe uma variação muito grande, e essa variação, na verdade, que existiu uma tendência de queda a partir de 2004, né, ela recrudesce e aumenta novamente, e assim segue até 2018. Quando a gente coloca emissão por desmatamento, essa figura muda um pouco, né, novamente. A trajetória desses setores, principalmente por conta do setor agropecuário estar aqui dentro, passa a ser determinado pela trajetória das emissões de desmatamento, né? E a gente nota que esse padrão de emissão passa a ser ainda mais concentrado, né? Então, a gente tem aqui algo em torno de 85% a 88% sendo proveniente dessas três atividades econômicas. Bom, aqui a gente, na verdade, só está tirando uma foto da economia brasileira, num gráfico de dispersão, em que a gente tem no eixo horizontal o backward linkage, né, normalizado,
né? E no eixo vertical a gente tem o Environmental Backward Linkage, né? Que é a capacidade que cada setor tem de puxar a emissão dos demais setores na sua cadeia, né? A média aqui está em zero, porque eu padronizei, né? Então, assim, os setores que estão à direita de zero aqui, eles têm um backward linkage maior do que a média, à esquerda tem menor do que a média. Os que estão acima de zero têm capacidade de puxar emissões acima da média, os que estão abaixo têm capacidade de puxar abaixo da média, né? Aí a gente pode olhar que os setores, em tese, com menor capacidade de carbonizar a economia são os setores de serviço, indústria inovativa e alguns segmentos da indústria tradicional. E aqui a gente tem a indústria produtora de commodities agrícolas, né? As indústrias produtoras de commodities agrícolas, alguns segmentos da indústria de commodities processadas, commodities industriais, perdão, e alguns segmentos da indústria produtora de commodities agrícolas, e a agropecuária está aqui, né, com baixo encadeamento, com baixo encadeamento em termos de valor, né, mas com alto encadeamento em termos de emissão. E agora, olhando para as nossas emissões por componente da demanda final, a gente vê primeiro, né, que o consumo é o componente mais representativo nas nossas emissões, né, e que ele segue razoavelmente também o ciclo econômico, né. O mesmo acontece aqui, né, em termos de aderência ao ciclo econômico com a formação bruta de capital fixo, né. Agora, as exportações, elas têm participação crescente, né, sem mudança no uso da terra aqui em cima novamente, gente, ela tem participação crescente, ela tem emissões crescentes, perdão, participação próximo gráfico. Elas têm emissões crescentes, né, ao longo de todo o período, né. Quando a gente coloca mudança no uso da terra, quando a gente coloca desmatamento, o consumo ele cai a sua quantidade total emitida em função justamente porque a cesta de consumo ela fica menos intensiva em emissão. Por exemplo, quem consome carne, a carne ficou menos intensiva em emissão porque se desmata menos. Quem consome soja, quem consome cana, por aí vai, né? O mesmo acontece com as exportações nacionais, embora a gente tenha aqui um recrudescimento a partir de 2010, né? Enfim, o mesmo acontece aqui também, esse recrudescimento para o consumo, mas depois que a gente tem uma reversão da nossa trajetória cíclica em 2015, as emissões por consumo passam a ser decrescentes. Enfim, Márcio, desculpe, 15 minutos, tá? Tá bom, eram 20, né? Isso, você tem mais 5, Maravilha. tá? Tá ótimo, obrigado, Marta. Agora, olhando para a participação desse componente da demanda final, né, a gente tem aqui, novamente, o consumo como principal componente da demanda final em termos de emissão, respondendo por aproximadamente 50%, né, mas a gente todos esses setores eles estão se carbonizando, né? Enfim, então a gente talvez esteja sobrando para a gente a partir desse processo de desindustrialização justamente as indústrias mais poluentes, né? E aqui tem um outro elemento de certo ponto revelador, né? Que o nosso setor de serviço não está se desmaterializando, ele está se carbonizando, né? Isso vai um pouco de encontro a tese que se tem na literatura de que uma servitização da economia geraria um decoupling por si só, né? Existem vários estudos falando sobre isso, e no caso brasileiro não, né? A gente está ficando mais intensivo até mesmo no setor de serviço. O setor agropecuário e de commodities agrícolas são os de maior poder de encadeamento em termos de emissão, né? Os que puxam mais emissão por unidade de valor bruto da produção induzida, e as emissões por desmatamento poluem mais a cadeia agropecuária, das commodities agrícolas e das commodities industriais, perdão. Desculpa, gente, não é indústria tradicional aqui não. Tem um erro na conclusão aqui. Por fim, as exportações são o único componente da demanda final com tendência a crescimento de emissões ao longo de todo o período, né? As exportações também são componentes da demanda final de maior intensidade em gases de efeito estufa, e a intensidade e emissão das exportações cresce a partir da segunda metade de 2000, que pode sustentar a hipótese de que a gente está se especializando no comércio de produtos muito poluentes, né, com alto potencial poluidor. E eu acho que eu fico por aqui hoje, gente. Eu acho que eu quase cravei meu tempo, né?
Sim, foi quase perfeito. Super interessante seu trabalho. Gente, eu tenho uma proposta, né? Posso Estou parar a mudando as apresentação, regras que eu gente? anunciei no início. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte: separar 10 minutos para comentários do Márcio. Vou cortar quando acabarem esses 10 minutos, porque não vou penalizar o último trabalho, tá? Então, a Paty se tiver mais alguém além da Patiene que queira fazer algum comentário, por favor, levante a mão. Patiene, você pode começar? Posso sim. Eu tenho acompanhado por tabela, né, o trabalho do Márcio, mas tá estranho, porque você está compartilhando a tela ainda, a gente está se vendo, tá? Ah, desculpa, porque eu deixei compartilhado, porque eu não sabia se vocês iam querer voltar em algum slide. Vocês querem que não, mas é só... Tudo bem, tudo bem. paro ou eu Era continuo? só, eu tenho algum comentário. Eu acho que fica sobre a classificação, sabe? Fica estranho colocar, eu acho, a parte de geração de energia em serviço. E eu entendo que você queira fazer o menor número de setores possíveis, mas quando a gente está falando em serviço na literatura, geralmente são outros tipos de serviço, né? Comércio, transporte, não sei. Não sei se que nem fica aquele limbo ali, né? Entre construção, serviço, a gente não sabe muito bem onde colocar, né? Eu imagino que construção você tenha colocado junto com serviço também, mas também não é estranho, sabe? Colocar. Eu entendo a ideia, porque você quer graficamente fica complicado a gente trabalhar com o número de serviços um pouco maior, mas fica estranho por esse último comentário que você fez, né? Da literatura, de falar de setor de serviço. Então, é o que me chama um pouco a atenção, né? Eu imagino que tem outros assuntos aqui, mas para a linha de argumentação, eu acho que fica um pouco estranho a gente pensar esse grupo, né? Lá na tese eu acabo colocando outros setores, né? Mas justamente por isso, porque não é serviço propriamente dito, né? Eu não sei se para agora, assim, a tese é uma constante construção, né? Não sei se agora que você sabe, por exemplo, que principalmente é comércio, transporte, correio, talvez fazer serviço separado e colocar os outros serviços, que não, quer dizer, construção não é serviço, né? Geração de energia elétrica é uma prestação de serviço, mas tem atividade produtiva ali no meio, né? Então, gera um resultado diferente do que eu esperaria de um setor de serviço convencional, né? Seria serviço público, assim, em termos de gerar educação, né? E eu acho que pode gerar um viés não esperado, mas assim, foi esse que me chamou a atenção, né? Agora, nos últimos. Por onde você vai, né? Até então eu falei, tudo bem, ele está fazendo assim, mas esse último comentário que você fez, do que era esperado, não quer esperado, eu falei, não, agora tem que comentar alguma coisa. Eu comento a fala da Paty ou eu passo para o Cadu direto? Vamos deixar o Cadu falar, talvez seja bom. bom, e aí a gente volta para você, Márcio? Perfeito. Senão a gente deixa para voltar ao final, tá bom? Ok, gente, vamos lá. É bem rápido. Márcio, eu não vou falar sobre primarização, reprimarização. A pergunta que a Marta fez é que é interessante. Quando isso começa? O que seu trabalho mostra é que nós não temos apenas uma questão, que é a questão do atraso. Eu recomendo um texto que vai sair no livro da Conceição, Problemas de Industrialização Avançada em Capitalismos Tardios e Periféricos. Separar os problemas do atraso e da modernidade. O desmatamento da Amazônia é o atraso. É a continuação do mesmo problema de concentração fundiária. Agora, o que você toca é que nós temos também um problema do moderno. E isso não é consequência do atraso, é consequência de uma decisão de industrialização em cima de pesado. É a marcha forçada.
A marcha forçada tornou o Brasil especializado em setores intensivos em energia e emissão, em capital e pouco intensivos em trabalho. Isso é uma consequência de um processo de longo prazo. E isso tem a ver não com a sua tese de doutorado, mas com a minha tese de doutorado, que analisa os anos 80 e que já mostrava em 1900, artigo tem em 98, a tese é de 96. Em 98 já está escrita, Revista Brasileira de Economia, o Brasil está se especializando em produtos poluentes. O Brasil está virando um refúgio de poluição. Escrevi isso em 98. Fernando Henrique ainda estava lá no primeiro mandato. O que significa que nós temos dois problemas separados. O que o seu trabalho mostra é que essa tendência persiste. Então, esquece o lado da primarização. Vamos para o lado da indústria. A indústria que sobrevive no Brasil é uma indústria cada vez mais especializada em produtos intensivos em emissão intermediário básico, com baixa inovação. Ela tem inovação, mas é inovação marginal e baixa capacidade de geração de emprego. E o que a gente perde, que é aquele salto final dos anos 80, que a gente não consegue dar, não vou entrar aqui na discussão, mas a política de informática, que tem baixa emissão e gera emprego, a gente não consegue dar. Então, nesse sentido, do ponto de vista de sustentabilidade, o Brasil está no pior dos mundos. Não só ele é cada vez mais especializado em exportação primária, in natura, mas o que sobra de indústria é cada vez mais o que vai ser sensível. Vem um imposto sobre emissão internacional, e aí, Marta, volta àquela discussão final dos anos 90, sobre comércio e meio ambiente. O Brasil é extraordinariamente vulnerável por qualquer lado. E não apenas, mesmo que ele zere o desmatamento, ele será um país crescentemente emissor. Ou seja, nós estamos duplamente mal na história. E é por isso que o governo brasileiro, e não é desse governo, gente, não é o primeiro governo, Aldo Rebelo, ministro de Ciência e Tecnologia, responsável pela política climática de Dilma Rousseff, é um negacionista climático. Não pense que Ricardo Salles foi o primeiro cara, o primeiro ministro negacionista do clima foi o Aldo Rebelo. Porque isso tem a ver com a aversão do governo Dilma à pauta climática, vem daí. Porque ela percebe pelo lado energético. Isso é um problema estrutural. E o que a gente precisa, Patiene, Caio, o pessoal da Matriz Insumo Produto, é linkar essa literatura do 2000 para cá, porque é a parte fácil do IBGE, com aquelas matrizes que vão até pelo menos 1970, que são tecnicamente muito boas, mas são de difícil comparabilidade. Mas a gente vai ter que fazer, em algum momento, o esforço estrutural de voltar atrás e pegar de 70, 75, 80 e 85, 90 e tentar juntar com o que a gente tem de 2000 para cá, para a gente ter uma figura mais clara. E essa tendência que o Márcio está falando é um problema estrutural que não vem de agora. É óbvio que agora fica muito mais acentuado, fica muito mais marcado, mas a tendência é antiga. É uma tendência que vem desde, pelo menos, o processo da marcha forçada, que não é substituído por uma industrialização crescente. Por que a gente piora? Não é pelo componente tecnológico, é o componente de composição. Esse aparente paradoxo não é paradoxo nenhum. Simplesmente você deixa de exportar o que é mais antigo, o que era, de mais moderno, mais inovador, e você exporta cada vez mais o quê? O que é mais pesado, o que é mais energo-intensivo e mais poluente intensivo. Resultado final dessa história, o pânico que existe no Ministério da Indústria e Comércio, da Economia, que seja. Eu vou falar um evento em 2000, da Rede Pé. Eu fui fazer a apresentação no Itamaraty, lá no Instituto do Rio Branco. Eu fui apresentar um estudo sobre comércio e meio ambiente, final dos anos 90, dizendo que o Brasil é cada vez mais frágil se houver uma mudança na regra de comércio internacional e passar a incorporar, como está sendo feito agora, questões ambientais na pauta. Resposta do Itamaraty: você não deve nem tocar nesse assunto, porque isso é neoprotecionismo. Então, nem o argumento de que isso é neoprotecionismo é novo. Isso foi uma experiência pessoal minha, lá em 2000, mais ou menos. É um problema estrutural. Márcio, eu vou fazer o seguinte, eu não vou te dar a palavra, pode passar. Até porque a gente prende o Cadu aqui, e os demais também. E aí, mas eu não esqueci do comentário da Patiene, não. Eu volto a ele no final. E assim... E do Cadu, acho que não tem dúvida, né? Ele falou...
estamos alinhados, né, com o que ele falou. Mas, enfim, por favor, Marta. Porque eu queria também complementar umas coisas que o Cadu falou, mas não vou penalizar o Marcelo, para quem eu já passo a palavra, tá bom? Eu também fiquei curioso aí pela continuação do debate, mas, bom, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim, perfeito. Beleza, ótimo. Bom, primeiro expressar a alegria aí de encontrar os amigos, né, aqui nessa sessão da jornada. Quanto tempo que a gente não se vê, né? E eu trouxe aqui para vocês um trabalho que está longe de estar pronto, né? Na verdade, estou no estágio inicial. É a proposta de tese que eu apresentei na qualificação, né? Mudei um pouquinho depois dos comentários dos membros da banca, mas é essencialmente o mesmo trabalho que eu apresentei lá, e estou colocando aqui para vocês ficarem à vontade para dar todos os pitacos, sugestões, críticas que vocês considerarem necessárias, né? Então, o nome aqui é A Estratégia Tecnológica da China no século XXI, o desafio da superação de uma inserção subordinada na produção global. Esse subtítulo eu acho, inclusive, que eu tenho que mudar e eu explico depois. E minha orientadora é a professora Marília Marcato, né? Bom, eu sempre, desde o mestrado, né, me interessei por estudar China, né? Na dissertação, eu escrevi um pouco sobre o processo de mudança estrutural e industrialização da China, lá desde o maoísmo, né? Passando pelas reformas de 78, que a gente conhece bem, né? E chegando aí nos dias atuais. E aí, quando eu fiz a disciplina do professor Cassiolato, né, da professora Marina Shapiro, Sistema de Inovação, eu comecei a prestar um pouco mais de atenção num programa chinês, né, que foi lançado no começo dos anos 2000, em 2006, né, mais precisamente, que passou a ser conhecido como Indigenous Innovation, né, ou tem o nome mais formal dele, que é o Programa de Médio e Longo Prazo para Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, né, em inglês a sigla é MLP. Eu passei a prestar mais atenção porque esse programa ele poderia dizer alguma coisa sobre a estratégia de desenvolvimento chinesa, né, no sentido mais amplo, mas, começando de um sentido mais específico, sobre as intenções chinesas no que diz respeito à sua inserção na produção internacional, né? Bom, acho que uma lente possível, né, para enxergar esse programa, né, o Indigenous Innovation, é de que é mais uma revisão da estratégia chinesa para se inserir na produção internacional ou até nas cadeias globais de valor, se a gente tiver um olhar um pouco mais focado, né, nas redes produtivas. Eu levanto algumas perguntas aqui, né, que são primeiros passos da pesquisa para poder delimitar o projeto, né, que me ajudam, talvez, a construir esse objeto, né, que vai ser analisado ao longo da tese. Então, por que a China reviu essa estratégia, né, de inserção nas cadeias globais de valor lá no começo dos anos 2000? Em qual direção que a China fez essa revisão? Com quais objetivos que essa revisão foi feita? E o que essa revisão pode me contar, né, em termos do processo, da estratégia de desenvolvimento mais ampla do país asiático? Bom, primeira aproximação, né, do objeto, né? Eu acho que é importante caracterizar. E aí eu acho que a caracterização desse programa Indigenous Innovation pode ser feita por 3 principais pilares, né? O primeiro deles que é um redimensionamento dos esforços inovativos por parte da China. Então, um montante gigantesco de recursos públicos que vão ser direcionados a atividades inovativas, né? A China tem um objetivo expresso mesmo de colocar a inovação como motor do seu crescimento, do seu processo de mudança estrutural. Tem um segundo pilar, que é a ampliação do espaço para inovações autóctones, né? Ou, se você quiser, inovações domésticas ou inovações nativas, indígenas, né? Então, inovações realizadas por empresas domésticas chinesas, né? E um terceiro pilar seria colocar ou estabelecer questões internas, né, necessidades internas chinesas e demandas até do mercado doméstico como guia para esses esforços inovativos. E aí, acho que o grande exemplo, né, são os grandes projetos de investimento, atrelados também a atividades inovativas, como o Smart Cities, né, as redes de comunicação
5G, né, os investimentos em infraestrutura, tem uma série de outros projetos importantes. Esses 3 pilares, eles se encontram, talvez, num objetivo mais geral, que é a intenção chinesa de reduzir, a partir desse programa Indigenous Innovation, a dependência que o país tem por tecnologias estrangeiras. O que significa, no fundo, né, acelerar a construção de capacitações domésticas, né, tecnológicas, construir cadeias produtivas domésticas próprias, né, então, deixar de depender, por exemplo, de insumos estratégicos estrangeiros, né, na sua estrutura produtiva, né, que penetram na sua estrutura produtiva, e estou tentando passar aqui e não estou conseguindo. Pronto. Construir padrões tecnológicos domésticos próprios também, que num segundo momento podem até ser exportados ao mundo e consolidados. Mas o que isso tudo tem a ver, né, com o processo de desenvolvimento, de mudança estrutural da China? E aí eu vou voltar um pouquinho na história. Bom, a gente sabe que desde o final dos anos 70, mas inclusive durante o período maoísta, a China faz esforços expressos, né, para complexificar, diversificar sua estrutura produtiva. Isso tem desdobramentos também sobre a sua pauta exportadora. Então, no período maoísta, a China tinha um problema de gargalo, né, entre o setor industrial e o setor agrícola, né? Migração de trabalhadores da agricultura de baixa produtividade para cidades para trabalhar na indústria fazia com que faltava alimentos, né, na produção produzidos pela agricultura. E aí a China já tem esforços lá desde o maoísmo, né, de 49 a 78, para poder aumentar a produtividade da agricultura e, concomitantemente, para poder começar um processo de industrialização baseado especialmente na indústria pesada. E aí, depois de 78, a China começa a complexificar essa estrutura produtiva, a sua manufatura passa a produzir bens leves. Depois, a partir de 80 e 90, a China começa a se inserir em cadeias de bens manufaturados um pouco mais sofisticados, né? E uma das principais ferramentas, que também é amplamente conhecida, são os estímulos às transferências tecnológicas por empresas transnacionais estrangeiras que ingressam na China por meio de investimentos diretos estrangeiros, né? Tem alguns dispositivos que a China usa para poder absorver essas tecnologias estrangeiras. Então, dá acesso ao mercado interno, mas também a abundância de mão de obra barata na China, mas a empresa estrangeira precisa ali fazer, por exemplo, uma joint venture com uma empresa doméstica chinesa, ou estabelecer centros de P&D na China. Mas existiam outras ferramentas, né, de política industrial tecnológica que também foram utilizadas. Então, investimentos públicos maciços, especialmente em infraestrutura, uma política cambial super funcional, né, com regime de câmbio que incentivava as exportações. Você tinha compras públicas, né, a importância gigantesca das estatais, que inclusive participavam e até hoje, né, participam do processo decisório de corporações privadas. Um sistema financeiro também funcional, muito robusto. Aí o destaque são talvez os bancos de desenvolvimento chineses, né, setoriais, né? E aí o resultado desse modelo chinês, né, ao longo desse período aí de 49, passando por 78 e chegando até 2000, é um aumento da escala de produção, né, na China. E aí dá até para fazer uma crítica àquela conhecida curva sorriso, né, da literatura de cadeias globais de valor, que não contempla essa dimensão, né, de possibilidade de aumento do valor agregado, aumento da escala produtiva, mas a China também faz um upgrading de cadeia, de produto, de processo. Mas aí a virada dos anos 2000 recebe a China, digamos assim, com o que eu vou chamar de novos desafios, né? Eu vou usar 2 lentes aqui para identificar esses novos desafios e poder fechar esse círculo e chegar nessa estratégia tecnológica chinesa que ficou conhecida como Indigenous Innovation. Então, a primeira dessas lentes é a governança das cadeias, né, que vai estar dentro da literatura de cadeias globais de valor e vai falar um pouco da relação entre os atores que participam dessas redes produtivas, mas também das formas de distribuição do valor gerado, né, a depender das características do setor e tudo mais. E o segundo, a tese de monopólio intelectual do Pagano, mas também discutida pelo Duran e do Milben, que vão mostrar como que aumentou a desigualdade entre os atores que participam das cadeias globais de valor a partir de 2 principais fenômenos, né, que é o aumento de importância dos ativos intangíveis, né, que circulam ao longo dessas cadeias,
mas também da proliferação dos regimes de proteção à propriedade intelectual, que protegem, né, e amplificam o valor criado pelos atores que são responsáveis pelas tarefas intensivas nesses ativos intangíveis. Então, nos anos 2000, a China, e aí já começando a colocar a minha hipótese, é que a China percebe esses novos desafios. Quais são esses novos desafios, né? A China realizou o upgrading de cadeia, de produto, de processo, aumentou sua escala produtiva, mas teve dificuldades, né, a partir dessa estratégia de estímulo à transferência tecnológica a partir de empresas transnacionais estrangeiras, de realizar um upgrading funcional, ou seja, de assumir as tarefas como a detenção da marca, né, estampada nos produtos, ou mesmo concepção dos produtos, né, que circulam e são produzidos pelas cadeias. E também funções de comando, ou seja, ter suas próprias cadeias globais de valor e poder coordenar os outros atores, né? Um segundo desafio para a China, talvez nos anos 2000, seria se responsabilizar por tarefas de integração nas redes, né? E o que é isso? As redes produtivas, as cadeias globais de valor, precisam da articulação de uma série de atores, né, que estão se responsabilizando por pequenas etapas ali do processo produtivo, e você precisa de infraestruturas físicas, né, ou infraestruturas, por exemplo, por onde circulam esses ativos intangíveis, e os atores que se responsabilizam pela concepção dessas infraestruturas, por exemplo, as redes de telecomunicação, né, têm uma série de privilégios, né, por serem responsáveis, né, por essas infraestruturas, não só em termos de captura, né, do valor gerado, mas também em termos de acesso a dados sigilosos de concorrentes, a possibilidades de criação de novos mercados, né, ou mesmo ao controle de quem participa, né, dessas redes, de quem entra e de quem sai. Bom, um terceiro elemento aqui, que é um elemento, inclusive, que foi incorporado depois, né, da minha qualificação, é passar a enxergar essa estratégia chinesa, né, consubstanciada no programa Indigenous Innovation, não só como uma estratégia voltada à inserção produtiva da China, né, na economia internacional, mas também como uma estratégia que responde a necessidades internas, domésticas chinesas, né, porque, afinal de contas, o processo de desenvolvimento chinês não depende só da dimensão internacional, da inserção na economia internacional. Então, um terceiro desafio seria revigorar o ecossistema produtivo e tecnológico chinês, né, como motor de crescimento e desenvolvimento. E eu vou explorar esse ponto daqui a pouco com mais calma, né? Aqui, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a partir do momento que a China consegue assumir, doméstica ou internacionalmente, tarefas que são mais intensivas em tecnologia, consegue também incorporar a sua massa populacional na sua estrutura produtiva, consegue aproximar atividades de P&D e atividades fabris, né, tornando a sua estrutura produtiva ainda mais virtuosa, né, para atividades inovativas, e por aí vai. Bom, depois de ter olhado o objeto, né, que eu vou estudar com um pouquinho de mais calma, né, eu passei a procurar os elementos contextuais, né, ou seja, os elementos que caracterizam um contexto que abrigam esse objeto, né, que é a reorientação da estratégia tecnológica chinesa. E aí, o interessante é que esses elementos, eles conversam, né, a todo momento com o meu objeto de estudo. Então, o primeiro elemento contextual é o deslocamento da fronteira tecnológica, né, que eu estou falando das tecnologias atreladas à indústria 4.0, que emergem, começam a ser difundidas a partir dos anos 2000, né, mas hoje a gente está discutindo isso com muito mais vigor, né? Então, automação avançada, robotização avançada, manufatura aditiva, todas as tecnologias digitais aplicadas à manufatura, né? E aí, se por um lado, essas tecnologias elas podem representar, inclusive, uma reação, né, de potências concorrentes à China, dos Estados Unidos, dos países europeus, à própria estratégia chinesa de avançar tecnologicamente, por outro lado, né, essas tecnologias também representam uma janela de oportunidade à China, à medida que elas permitem ou abrem espaço para o estabelecimento de novos padrões tecnológicos, né, que sejam potencialmente internacionalmente consolidados e aceitos, né, e que ainda não tem nenhuma proteção por parte dos regimes de propriedade intelectual, né. Um segundo elemento é que, para a gente, aqui na heterodoxia, né, não é novidade nenhuma, né, estou chamando aqui de tecnonacionalismo, porque a gente sabe, né, do empenho dos Estados nacionais,
no desenvolvimento tecnológico dos países e tudo mais, mas que a ortodoxia redescobre, né? E passa a destacar, né, na sua literatura, identificando, né, os esforços que os estados nacionais, principalmente das potências, né, começam a empenhar, né, a partir da crise de 2008, especialmente, para coordenar e subordinar práticas e dinâmicas corporativas, né, de empresas privadas a interesses nacionais. Então, o fortalecimento da segurança nacional, a construção de autonomia produtiva e tecnológica, né, isso está muito presente, a gente discutiu bastante, né, no governo Trump, está presente no plano Biden, né, e se por um lado também pode representar uma reação dessas potências concorrentes à China, por outro lado também sinaliza a China que ela precisa readaptar a sua estratégia em curso, né, à medida que ela vai enfrentar, por exemplo, uma indisposição dos Estados Unidos ou da Alemanha, com controle de exportação de bens estratégicos à China, né? Então a gente não vai exportar à China determinados bens, por exemplo, da indústria de semicondutores, ou vão vetar compra de empresas nacionais, né? Isso aconteceu na Alemanha, no caso que ficou bastante conhecido, por empresas chinesas, né? Ou vão boicotar produtos que são produzidos pela China e tudo mais. Bom, esses dois elementos, o deslocamento da fronteira tecnológica e o tecnonacionalismo, também vão resultar num terceiro, que é a reorganização das cadeias globais de valor, que também entrou em pauta depois da crise de 2008, né? Então, pelo lado do deslocamento da fronteira tecnológica, você tem tecnologias que podem substituir, né, a mão de obra. Então, o elemento mão de obra na alocação das tarefas produtivas, ele passa a ser relativamente menos importante, né? Pelo lado do tecnonacionalismo, você tem os estados nacionais também fazendo esforços para reabsorver tarefas produtivas que estavam em outros territórios, né? E você tem outros determinantes também que explicam, né, esses movimentos de reorganização das cadeias globais de valor. Então, as empresas privadas começam a perceber a virtuosidade de laços, né, de proximidade entre atividades inovativas e atividades fabris, né? Você tem empresas privadas também buscando uma maior resiliência diante de eventos que às vezes são localizados, mas que interrompem, né, as cadeias no mundo todo. A gente teve o cargueiro. Oi. Marcelo, não, achei legal você falar do cargueiro, era isso que eu estava pensando, mas não foi por isso que eu abri aqui, não, é que já são 15 minutos, tá? Ah, perfeito. Tem mais 5, né? Alô? Isso. Ah, perfeito. Tá bom. O cargueiro do canal de Suez, né? Teve outros eventos em Fukushima, né? O tsunami de Fukushima, aqui perto de Campinas, tem uma fábrica da Honda que ficou meses, né, sem produzir por causa do tsunami que ocorreu alguns anos atrás. Já em 2010 teve o vulcão, né, na Islândia, se não me engano, que também interrompeu cadeias produtivas por todo mundo. Então tem uma série de eventos, e a pandemia, que não é um evento localizado, talvez o exemplo mais expressivo, né, nesse sentido. Bom, então, sem perder muito tempo aqui, só resumindo, né, o que eu pretendo estudar na tese, né, o meu objeto, então, é a recondução da estratégia tecnológica chinesa, com maior espaço para as inovações autóctones, né, como ficou traduzido, né, para o português, o termo indígena, né, do Indigenous Innovation, nos marcos, de uma estratégia ampla de desenvolvimento do país asiático, e aqui eu estou tentando contemplar, né, tanto a perspectiva da inserção da produção internacional, quanto uma perspectiva própria chinesa, né, de busca por maior autonomia, por maior soberania, e 2, né, nos marcos das principais mudanças ocorridas nas formas de organização da produção internacional no século XXI. Alguns objetivos acho que podem ser colocados a partir dessa pesquisa, né? Que é compreender os limites dados pela natureza da organização da produção global, as trajetórias de upgrading tecnológico de países periféricos, e, é claro, entendendo a China como um país de industrialização retardatária, mas como um caso excepcional também, que, no entanto, pode legar aprendizados para os outros países periféricos, né? Entender as dificuldades, as possibilidades de ascensão às funções de comando e integração das redes produtivas, né? A China, com esse objetivo expresso e tendo dificuldades, né, que são identificadas, né, na virada dos anos 2000, discutir as novas características da produção global a partir dos anos 2000 e seu papel em relação à inserção periférica,
Debater o papel da reorientação estratégica chinesa para a reconfiguração da produção internacional, porque a China, uma economia monumental, né, que com certeza vai implicar consequências, né, no resto da organização da produção internacional. Discutir qual papel a China passa a assumir a partir dessa estratégia, ou pode passar a assumir, e entender como esse novo papel pode contribuir com objetivos mais amplos do desenvolvimento chinês, para além da inserção produtiva e da economia global. Muito bem. Eu vou pular aqui, porque no fundo é um resumo, né? E acho que eu tenho só 30 segundos. Bom, talvez seja interessante expor aqui a minha hipótese, né? Que é a de que a reorientação da estratégia tecnológica chinesa como esforço de superação da condição de subordinação assumida pelo país em sua inserção produtiva na economia global, ou melhor, a reorientação dessa estratégia ela tem que ser entendida como esforço de superação da condição de subordinação, né, assumida pelo país, né, na inserção produtiva, e essa condição de subordinação é dada por formas de dependência tecnológica, com uma pressuposição aqui de que o controle da tecnologia é condição para ocupar posições privilegiadas e comandar outros atores, né? E aí, terminando aqui, eu não vou entrar no outro ponto que eu tinha em seguida, né? Que esse programa, Indigenous Innovation, né, o MLP, também intenciona reforçar a soberania e autonomia produtiva e tecnológica chinesa, revigorando o papel da indústria e do mercado interno para a continuidade do aumento de renda. Bom, eu tinha mais algumas coisas aqui, mas acho que, dado o tempo, eu vou parar por aqui e... parar de compartilhar aqui. Tá ótimo, Marcelo. Eu vou pedir para, se alguém quiser intervir, para levantar a mão. Muito, muito interessante, porque a mesa, que, aliás, queria agradecer a participação de todos, inclusive, estou vendo professores nossos aqui, a Dilson Boncadu já falou, a Cecília Lustosa estava aqui, que também é pesquisadora da Rede CIST, e ótimo ver todo mundo aqui, uma sessão relativamente cheia para quem tem participado desses eventos online, né, cansativos a essa altura. E aí, mas o que eu acho mais interessante disso tudo é que as três apresentações, na realidade, elas têm conexões muito claras, e eu acho que uma fala do Cadu, ela acaba fazendo o link das três apresentações. Em que sentido? Né? Quando ele fala que justamente o que a gente vê hoje da indústria da produção brasileira, né? Em que resulta de um processo de industrialização que acabou produzindo uma estrutura industrial poluidora, com baixa inovação, né? E que gera maus empregos, né? Na realidade, isso está fazendo... Isso, a conversa, faz a apresentação do Márcio e do Pablo conversarem, porque a gente está falando de desindustrialização, de evolução da estrutura produtiva, e o Márcio está colocando em evidência essa questão do meio ambiente, e o Marcelo vai trazer o caso de um país que justamente fez a última etapa virtuosa ao que o Cadu falou que a gente não fez no final dos anos 80. Né? Então, assim, a China, ela adota uma estratégia com o olho para fora, mas também preocupada com muitas questões internas, como o Marcelo falou, né? E faz o passo que nos faltou. Eu achei assim que as três apresentações ficaram muito interessantes. Eu queria, então, eu posso usar do microfone, da administração do monopólio da gestão do microfone, para fazer já uma pequena pergunta, continuidade para o Márcio, e aí já passo para o Márcio, porque acredito que o Márcio tenha comentários e talvez alguma coisa para falar sobre Marcelo, tá? Então, assim, Márcio, justamente, e também mencionando um pouco a fala do Cadu, né? A minha questão é por que a gente
assim, por que a nossa indústria, que a agricultura esteja tomando mais espaço nas emissões, etc., isso, de alguma forma, não nos surpreende, e isso acaba determinando também a evolução das exportações, dada a importância que ela vem, dada o movimento de primarização. O que é ruim é a gente ver a nossa indústria, né, e aí a nossa indústria também se tornando mais emissora. Isso claramente tem esse caráter estrutural que o Cadu falou, né, que a gente construiu uma matriz industrial que é bastante intensiva em recursos naturais, em energia, mas tem uma mudança, então, assim, tem uma mudança, tem uma estrutura setorial, mas a minha pergunta é a seguinte: você falou, em algum momento você falou que a gente também estava usando mais energia, por exemplo, como é que diz? A gente teve uma mudança também no tipo de energia que a gente está usando. Talvez isso também, ou seja, a gente tem uma matriz suja que ficou mais suja ainda com mudanças, talvez, na questão da energia, né? De qual fonte de energia a gente está usando. Essa era a minha pergunta, tá? Então, assim, eu passo para você a palavra, que assim a gente já dá sequência, tá? Obrigado, Marta. Na verdade, eu só fico um pouco confuso aqui em como que a gente vai seguir esse regimento, porque eu ia fazer um comentário para o Marcelo, aproveitando o tempo da apresentação dele. Aí eu não sei como é que você quer que eu faça. Se eu respondo ou faço a pergunta primeiro e depois respondo a sua pergunta. Aí você que está presidindo a sessão. Então vamos fazer o seguinte, também tentando dar um pouquinho de comentário sobre a apresentação do Marcelo. Você, por favor, primeiro como debatedor, Marcelo, e depois você fecha, volta para você a bola. Maravilha, tá bom? Obrigado, Marta. Então, Marcelo, cara, super parabéns, assim, aliás, parabéns para o Pablo também, as apresentações excelentes aqui. Eu, na realidade, acho que a Marta fez um link que eu ia começar a fazer nos meus comentários, então já pulo essa parte e vou ser bem mais objetivo, assim. Como é que você está pensando em abordar os teus objetivos metodologicamente, assim, aproveitando que você não teve, acho que talvez, muito tempo para pular para essa parte, eu gostaria, inclusive, de encurtar minha pergunta para entender a tua metodologia, porque o teu trabalho está super, assim, bacana, assim, super ambicioso mesmo. Tô ansioso para ver o resultado final, embora você ainda esteja no meio do processo. Respondo agora? Beleza. Eu até achei que o Márcio ia fazer uma pergunta de uma coisa que eu não tive tempo de falar, né? Porque a minha apresentação também, na verdade, a estratégia tecnológica da China, né? O desenvolvimento tecnológico da China, também atravessa a questão ambiental, né? Mas, enfim, esse talvez seja um papo para outro momento. Bom, eu estou no momento, né, eu tenho uma estratégia metodológica que eu apresentei na qualificação, né? E eu estou num momento de revisão dessa estratégia. Mas o que eu tinha pensado, né? Combinação de algumas coisas aqui. Então, por exemplo, eu vou precisar, em algum momento, que eu acho que vai ser no capítulo 2 da tese, analisar as dificuldades que a China tinha do ponto de vista da sua inserção na produção internacional, né? E aí eu pensei em usar as matrizes multirregionais, né, de insumo-produto e indicadores de participação nas cadeias globais de valor para isso. Quando eu for analisar a resposta da China a essas dificuldades, né, uma análise documental, por exemplo, do programa Indigenous Innovation, mas que não é suficiente, né, para entender o que de fato a China está pleiteando. Então, análise também de indicadores de esforços inovativos, né? Acho que é importante também utilizar bases que dialogam com os direitos de propriedade intelectual. Por exemplo, tem uma base do FMI que vai mostrar as rendas, né, de pagas, né, por licenciamento de propriedade intelectual, né, um balanço de pagamento, né, que mostra essas rendas, e acho que vai ser muito importante utilizar essa base de dados, né. Tem toda a literatura de organismos internacionais para dialogar com a emergência e difusão das tecnologias da indústria 4.0, né? Inicialmente, a minha ideia
era fazer um estudo de caso do 5G, né, no terceiro capítulo, mas eu estou abandonando essa ideia, ainda nem conversei com a Marília direito, né, para tentar discutir de uma forma um pouco mais superficial tanto os semicondutores quanto os 5G. Semicondutores talvez seja o calcanhar de Aquiles, né, da China nessa estratégia. E aí eu pensei em utilizar balanços corporativos, né, de empresas para ver as estratégias de investimento, né, e tudo mais. Tem bases de patentes, né, que eu quero usar também. Bases do IDE chinês para o resto do mundo, que também acho que é importante, né, faz parte da estratégia chinesa essa internacionalização, né, das suas empresas, né, e análise talvez da legislação de regime de propriedade intelectual, né, que a China construiu nos anos 2000, e de padronização, criação de padrões domésticos. Mas, enfim, é uma aproximação. Estou pensando, o Caio acho que levantou a mão. Caio, você tem um comentário sobre Marcelo ou Márcio? Abriu para o geral? Assim, Sim, é porque eu fiz uma confusão com o Márcio, na realidade, e agora eu estou tentando, se for alguma coisa que complemente, vou deixar você falar, e aí depois a gente faz. Márcio, estou te jogando cada vez mais. Porque eu estava no começo, depois eu saí para resolver umas coisas e pensei que a rodada final de argumentações fosse ao final. Aí eu cheguei agora. Mas eu consegui ver rapidamente do Pablo, do Márcio eu já sei bem, do Marcelo também. Eu queria parabenizá-los a todos pelas apresentações. Eu queria só fazer um comentário rápido ao do Marcelo, que me chamou a atenção, foi a apresentação que eu vi com maior profundidade, né? Então, tem uma parte, Marcelo, que eu acho que talvez tenha levado a um estranhamento, pelo menos na tua apresentação, é que você está levando em consideração esses efeitos ou esses fenômenos macroeconômicos da China como se o território chinês fosse ele todo homogêneo. Assim, você está desconsiderando uma parte fundamental que a China está atravessando agora, que é da sua heterogeneidade, não só da estrutura produtiva dela, mas que tem a ver também com a heterogeneidade espacial. As diferentes regiões do país se movimentam de diferentes maneiras. Então, a sua figura é uma figura, vamos dizer assim, geolocalizadamente bem circunscrita. Tá? Então, eu acho que tem essa parte que você deve levar em consideração, que é o grande desafio chinês para as próximas décadas, de como esse progresso tecnológico vai sair da costa e das regiões circunvizinhas da costa para as regiões interioranas. Tá? Eu falo isso porque tem uma parte da transição energética chinesa que é justamente, ou seja, ela está saindo do seu carvão para a energia fotovoltaica, eólica, e a parte eólica fica na região vizinha ao Cazaquistão, que é uma região pouco desenvolvida. Então, como você pode fazer esse upgrade de produto, de processo funcional, como você relatou, para essas regiões? Então, acho que você deve levar um pouco em consideração, por exemplo, uma pergunta é como esse FDI, esse investimento direto estrangeiro, pode se aprofundar no sentido de como ele pode se espraiar para as regiões mais interioranas, porque a China, como um sistema à parte, ela controla muito bem o fluxo da sua mão de obra, mas em algum momento ela vai ter que dar uma flexibilizada nisso. Então, acho que o que me chamou mais a atenção, o que eu venho pensando um pouco, é você não tomar como dado algo da região costeira e circunvizinhos como se fosse uma visão fotográfica da China como um todo, que não é. Acho que a minha perspectiva da China é como o progresso tecnológico se difunde para além da região costeira chinesa. Como eles podem fazer isso. Acho que era mais isso. Eu tinha um comentário para o Márcio, mas eu vou deixar para o backstage, para depois eu falo com ele. Era mais isso. Obrigado. Posso comentar?
rapidamente. 30 segundos, prometo. Tá bom. Não, eu achei importantíssima essa dimensão, Caio. Tem toda a razão mesmo, né? Um problema, assim, de lidar com a China é que é sempre um mundo de coisas, né? Mas é importantíssimo pensar em incorporar mesmo. Tem razão. Inclusive, está presente em um dos grandes projetos, né? Que fazem parte dessa estratégia de desenvolvimento, que é o One Belt, One Road, né? O Belt and Road Initiative, mudou de nome. Que eles têm muitos dos investimentos que passam, né, pela região do leste da China, justamente para poder induzir esse desenvolvimento regional ali, né? Mas não, tem razão, é isso mesmo. Márcio, por favor. Enfim. Obrigado, Marta. Eu vou começar, na verdade, se você me permite, pela questão da Patiene, só porque eu não esqueci dela, não. E ela abriu a câmera aqui para me cobrar ainda, brincadeira. Então, Foi, não precisa nem ter comentário. Então, Paty, olha só, estou super de acordo também que esse é um tema um pouco árido, o que a gente vai chamar de serviço e tal, etc. E aí eu acho que, assim, metodologicamente, eu posso até apresentar o resultado de duas formas, justamente. O que está acontecendo sem esses setores que ficam um pouco nessa zona cinzenta de ser ou não ser serviço, de estar ou não estar ali, enfim. Mas a ideia de incluir mesmo foi porque, majoritariamente, dos estudos que eu vi falando sobre servitização e desmaterialização incluíam esses serviços, né, de geração energética e tal, etc. Então, era uma tentativa de me manter coerente com os resultados que estavam sendo expressos na literatura internacionalmente falando. Mas o teu ponto está super correto também, enfim. E eu também me questiono a questão da construção civil, geração de eletricidade. Para falar a verdade, eu tinha passado, acho que meio que a margem do meu senso crítico aqui. E agora, indo para a pergunta da Marta, eu acho que, assim, essa talvez seja a pergunta de $1 bilhão. E é uma pergunta que eu vou tentar chegar na tese também, né? Uma resposta que eu vou tentar chegar na tese, mas o que eu poderia dizer, ainda sem as decomposições, etc., é que existem diversos fatores influenciando, né? Alguns fatores de ordem política e de escolha sobre o nosso processo de desenvolvimento, mas outros fatores que escapam um pouco ao nosso desenvolvimento no sentido duro, né, da coisa. Por exemplo, o Brasil tem investido muito pouco em eficiência energética, né? Então, assim, se você olha a trajetória de eficiência energética brasileira, embora a gente começasse numa base relativamente melhor do que a comparação internacional, etc., a gente está aumentando a intensidade energética da economia brasileira, pelo menos desde o final da década de 90, né? E essa intensidade energética, tal qual as emissões eu mostrei aqui, né, ela também tende a ser maior para as exportações, etc., enfim. Fora essa questão da intensidade energética, também tem uma questão recente de que a matriz energética brasileira, ao contrário do que se esperava no mundo, ela está se fossilizando, né? E a gente está agora, basicamente, em vias de abrir mão da nossa autonomia de decidir o que a gente vai fazer com essa matriz, de como é que a gente vai planejar, enfim. A MP da Eletrobras traz a questão das térmicas agora, né? Bota a térmica como um grande jabuti dentro do projeto, e isso, sem dúvida nenhuma, acaba impactando todos os setores, porque a questão energética ela é transversal, né? Quando a gente olha para a estrutura produtiva, todos os setores utilizam alguma quantidade de energia para produzir seus bens ou serviços, enfim. Fora isso, eu acho que tem uma questão também da crise do próprio desenvolvimento econômico brasileiro, como o Cadu colocou, né? A gente não dá esse salto, existe uma crise no plano teórico, do tipo, encerramos, dentro da agenda macroeconômica, a discussão sobre desenvolvimento. O que importa agora é a discussão de estabilização, então a gente parou de planejar a estrutura produtiva, né? E aí, isso, na minha tese, aparece numa dimensão teórica do tipo, olha, se a gente não discute mais de desenvolvimento, a gente não consegue ter uma acepção clara do que é o desenvolvimento sustentável, né? Que é um desenvolvimento que promove decoupling, que promove redução de riscos ambientais, que promove inclusão social também. Então, a gente perde um pouco essa dimensão. Mas também, quando a gente traz para o plano prático, a ausência de uma estratégia de desenvolvimento mais clara, sobretudo
Assim, a gente teve até um interregno que a gente tentou retomar um pouco isso com o PAC e tal, mas o PAC tem N contradições ambientais, né? Belo Monte é uma delas, por exemplo, enfim. Mas, enfim, essa ausência do componente do desenvolvimento na discussão da agenda econômica nacional, ela acaba arrebentando também numa ausência de política industrial clara, numa ausência de política de inovação clara, enfim. Então, a indústria que vai ficando aqui também, ela vai sofrendo com essa falta de planejamento. E aí eu acho que tem um terceiro fator, que eu estou talvez esticando a corda teórica aqui, que seria uma questão de por onde entra o progresso técnico. Geralmente ele entra, né, pelo investimento, né? Então, assim, a partir de 2008 a gente tem 2010, vamos lá, a gente tem uma queda na formação bruta de capital, no ritmo, né, de formação bruta de capital. E com menos formação bruta de capital, a gente também está ficando com uma estrutura talvez mais defasada. Enfim, eu realmente tenho que analisar esses pontos. Eu não tenho essas respostas agora, mas o que eu sei é que é uma conjunção de fatores contribuindo para que a nossa indústria nacional ela se torne mais intensiva em emissão também. Talvez a pista nesse sentido é que a gente tem uma estrutura suja, né? Então a gente tem um problema estrutural, a gente tem uma mudança que afeta todos os setores, como você disse, a mudança na matriz das fontes de energia elétrica ficam claras, né? E isso vai afetar todos os setores e talvez tenha, devido a essa falta de investimento, uma deterioração, uma defasagem tecnológica que a gente perde o trem e o nosso trem ainda precisa de conserto, né? Ou seja, a máquina vai envelhecendo, além dela ficar mais longe da fronteira tecnológica, ela também passa a ser pior. Gente, a gente tem mais 5 minutos para fechar, tá? O Caio pediu para falar alguma coisa, então, assim, eu só queria fazer um comentário rápido sobre o Marcelo. Marcelo, eu acho que você tem, assim, múltiplos caminhos para fazer metodológicos, né, como você apresentou. E, assim, até gostaria de te ouvir com mais calma, a gente pode marcar uma conversa até com o pessoal do GIC, se quiser, etc. Mas toma cuidado, porque são muitos caminhos, tá? Aqui você me assustou um pouco com a diversidade de possibilidades. Acho que você tem como convergir para alguns pontos que você falou e deixar, talvez, outros de lado, tá? Caio, você quer fazer uma rápida intervenção? É bem rápido, acho que tem um comentário que linka um pouco o Pablo com o Márcio, que é se a gente toma como algo que ocorreu uma certa desindustrialização em algum período dado do tempo, e aí eu acho que tem um pouco a ver com o Márcio falou de progresso técnico, talvez dentro dessa desindustrialização, dentro desses setores difusores de progresso técnico, tecnológico, que têm a capacidade de difundir as suas inovações tecnológicas para o conjunto da economia dos outros setores, se esses setores perdem um pouco do seu peso, né, em termos de em termos de encadeamentos que sejam que se dá, então, muito dessa capacidade que as empresas localizadas nesse setor têm de coordenar a sua cadeia produtiva interna, doméstica, é um pouco perdida. Então, a capacidade de organização dela e de impor certas qualidades ambientais também para os seus diversos níveis de fornecedores também se perde. Elas vão ser externalizadas para outros país. O que eu estou querendo dizer é que a característica de heterogeneidade estrutural da economia brasileira e latino-americana ela pode estar sendo reforçada por essa desindustrialização em certos segmentos e talvez nos setores difusores de progresso tecnológico, complexo automotivo, farmacoquímico e os demais, e isso pode estar levando a uma estrutura produtiva que seja mais suja, justamente porque
essa capacidade de organizar internamente, de impor essas empresas localizadas nesse setor sobre os diversos níveis, tiers, de fornecedores, já está sendo perdida. E eu acho que, Marcos, tem um pouco a ver com a discussão que a gente estava fazendo anteriormente, da importação de emissões do setor industrial, que antes esses setores tinham capacidade de coordenar internamente, é externalizado por meio de perda de elos, encadeamentos que sejam que se dê a isto, e isso tende a aprofundar uma característica de heterogeneidade estrutural, que é um conceito nuclear da economia de desenvolvimento clássico, tá? E isso se desdobre em uma matriz industrial, principalmente, que seja menos eficiente, ou que seja mais poluidora. Então, acho que tem um nível aí de discussão meio micro, meso, alguma coisa assim, que eu acho que, tanto para o Pablo quanto para o Márcio, eu acho que devem ser levados em consideração essas características, tá? Ou seja, a importância de quais setores, como a Tregena, como o Andreoni estão fazendo recentemente, DOSE também, de analisar a desindustrialização, não agregadamente, mas quais os setores, porque isso importa na análise de ambos, do Pablo e do Márcio. Tem que ter um pouquinho de cuidado nessa parte de quem, ou seja, aquilo que o Reódico falava, o que você exporta importa, o que você produz também importa, e como você produz. Acho que tem esse conceito de heterogeneidade estrutural, com desindustrialização, acho que deve ser resgatado na leitura conjunta do Pablo e do Márcio. Era isso, Márcio, desculpa. Os comentários em cima da outra. Gente, eu agradeço a participação de todos. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho o e-mail dos 3 palestrantes, eu vou trocar umas mensagens com vocês para vocês poderem se falar entre todos. E, bom, espero que a gente tenha outras oportunidades de se ver. Espero, sinceramente, que no verão a gente consiga se encontrar pelos corredores do IE, ainda que não seja de forma sistemática, mas eu acho que a gente deve ir voltando, eu já tenho ido, inclusive, e assim, acho que a gente pode ir pensando nessa volta tranquila, que eu acho que vai enriquecer esses debates, essa mesa mostrou muito bem, né? Utilizando sempre essas formas híbridas, mas, bom, gente, muito obrigada pela participação de todos, e a gente tem uma longa jornada aí